Hoje eu vou falar sobre a tecnologia inverter, essa que é utilizada em alguns aparelhos de ar-condicionados novos, até mesmo novas geladeiras utilizam, alguns eletrodomésticos, até como máquina de lavar, já sai com essa questão de inverter, né? A gente vê direto aí, às vezes, a propaganda disso daí. E eu vou tirar as principais dúvidas nesse vídeo. Por exemplo, afinal, o que é essa tecnologia, como que ela funciona, qual que é a vantagem dela, ela economiza mais energia mesmo ou não? E quando eu estou falando de ar-condicionado e geladeira, será que ele gela mais do que os equipamentos normais que a gente conhece hoje em dia, né? Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir aqui para você, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, é muito simples, procura um botão de se inscrever, né? Aí você consegue receber conteúdos desse tipo e vai lá também no Instagram, segue a gente no Instagram, eu posto ali quase que diariamente alguma coisa lá no Instagram, algum quiz, uma curiosidade nessa área de elétrica, informática e eletrônica, tá joia? Então vamos continuar o vídeo aqui. Eu vou explicar primeiro como que funciona o ar-condicionado comum, para depois mostrar o inverter, porque daí eu consigo mostrar a diferença e você vai entender para poder comparar um no outro. Então pensa naquele ar-condicionado de janela que a gente está acostumado a ver. Geralmente ele é composto por dois motores, tá? Um é o compressor, que é uma velocidade fixa, ele só liga e desliga, só isso. E o outro é um ventilador que você escolhia 2 ou 3 velocidades de ventilação, sabe? Ventilação 1, ventilação 2, algo desse tipo. Então no esquema aqui, você vê que você tem um motor aqui 5, que é o ventilador, que servia tanto para evaporadora quanto na condensadora, e o compressor, que é o número 4. Aí vieram os primeiros ar-condicionados splits, né? E a ideia dele é quase a mesma. A única diferença é que agora ele tem 3 motores. Por quê? O motor da evaporadora é diferente do motor da condensadora, mas ele continua tendo um compressor liga e desliga e ele continua tendo ventiladores com 2 ou 3 até 4 velocidades, tá? Que agora é o caso do ventilador 5 e 6 e o compressor que é o 4 aí na imagem que vocês estão vendo, tá joia? Tá, e agora quando eu falo compressor liga e desliga é o quê? É o tipo de controle. O controle empregado, o método de controle empregado é o liga e desliga. Mas como funciona? Vamos imaginar o seguinte, você está numa estrada, né, no seu carro, e você quer andar a 100 km por hora, tá joia? Só que para isso, você só pode ou pisar totalmente no acelerador ou tirar o pé do acelerador, né? Você não pode pisar um pouquinho no acelerador. Imaginou como deve ser difícil dirigir assim? Você não pode só encostar um pouquinho e acelerar, você tem que pisar ou tudo ou tirar. Essa é a ideia do controle liga e desliga, entendeu? O controle liga e desliga, ele só tem 2 estados. Ou ele liga na potência nominal do seu compressor, do seu motor, ou ele desliga. Só isso, tá? No ar-condicionado normal, geralmente ele tem um termostato, né, que você ajusta uma temperatura. Então a partir de uma temperatura ele liga o compressor e depois ele desliga, tá? A vantagem desse controle é que ele é muito simples e muito barato. Porém a desvantagem é que ele gera bastante ruído, porque o compressor liga na sua potência nominal, né? E a temperatura sua, ele não tem um controle muito preciso, ele varia um pouco, entendeu? Mas eu vou mostrar melhor agora. Imagina esse gráfico, tá? Você está numa sala a 30 graus. Aí você chega e fala, vou ligar o ar-condicionado, tá? E você escolhe uma temperatura de 20 graus, tá? Eu quero que fique em 20 graus a temperatura. Nesse momento, quando você liga ele vai ligar o compressor. Ele liga o compressor e a temperatura do ambiente vai caindo. Quando chegar ali um pouquinho abaixo de 20 graus, o compressor vai desligar. E o tempo vai passar. E a temperatura do seu ambiente vai começar a subir. E ela só vai ligar o compressor de novo assim que passar um pouquinho acima daqueles 20 graus que você escolheu. Então ele liga de novo o compressor e a temperatura baixa de novo. Na hora que ela ficar um pouquinho abaixo de 20 graus, desliga o compressor, a temperatura do ambiente sobe. Aí ele liga o compressor ali com 21, 22 graus. Aí a temperatura baixa de novo e assim por diante. Então você imagina que não é um controle muito elaborado, é bem simples, tá? Agora vamos falar um pouco do inverter. O que é esse cara? Aliás, o que significa inverter? Inverter vem do inglês inversor, tá? E quando eu falo inversor no meio aí da elétrica, da eletrônica, eu estou falando de um equipamento que é capaz de converter tensão do sistema corrente contínua para corrente alternada.
Mas quando eu falo no jargão inversor de frequência, na verdade eu consigo converter de corrente alternada para corrente alternada, né? Pensando ali no aparelho inteiro. Então, ou eu tenho, por exemplo, uma placa aberta, que nem é o que a gente tem aí nos ar-condicionados e geladeiras, e quando eu estou no meio industrial, eu uso um equipamento que nem essa segunda foto aqui, esse branquinho aqui, tá? Então eu tenho a possibilidade de converter essa corrente alternada escolhendo a frequência dessa corrente alternada que eu quero. Tá difícil? Calma aí. Tá difícil. Mas para que eu quero converter a frequência? Então, aí que está a grande sacada. Quando eu consigo controlar a frequência da minha rede elétrica, eu consigo controlar a velocidade e potência do motor. No caso, o compressor, no caso do ar-condicionado e da geladeira. Ou seja, é igual a história do carro. Agora eu posso escolher falar assim, compressor, trabalhe com 30%, compressor, trabalhe com 73%. Então eu não preciso mais só ligar totalmente ou desligar totalmente, tá? Então essa é a grande sacada dessa eletrônica, tá? Legal? Então vamos fazer um exemplo agora com o inversor. Mesma coisa, sala 30 graus, cheguei, liguei, quero ficar a 20 graus. Nesse primeiro momento, imagina que eu posso variar aqui de 0 a 100%. Nesse primeiro momento, eu vou ligar ele muito rápido. Eu vou falar assim, acelera muito rápido. Então, o compressor ele liga e vai quase a 100%. Às vezes ele até pode passar um pouquinho de 100%. Então a temperatura cai bem rápido. Assim que a temperatura está quase chegando na temperatura que eu escolhi, o compressor já dá uma desacelerada. Ele já cai ali para uns 40%, 50% e a temperatura chega devagarzinho naquela que eu escolhi. E a partir disso, o meu inversor ele só fica acelerando um pouquinho e desacelerando um pouquinho para manter aquela temperatura que eu escolhi. Então ele não fica mais naquele liga e desliga, ele trabalha com o compressor um pouco mais devagar, então o ruído é menor, né? E ele nunca desliga o compressor. Quer dizer, às vezes ele até pode desligar se a temperatura realmente estiver muito boa, tiver um dia mais ameno, de repente a temperatura ambiente cai rapidamente. Mas geralmente ele nem chega a desligar, ele fica só oscilando ali numa faixa de controle ótima, tá? Essa é a grande sacada, a grande vantagem do inversor. Mas tem mais detalhe ainda, pera aí que a gente ainda tem mais temas, tá? Vamos falar do controle para o inversor. Que nem eu disse, ele tem infinitas possibilidades dentro da faixa de trabalho. Ele pode escolher, sei lá, 75,4%, né? Então ele pode escolher qualquer valor ali. E das vantagens que eu tenho a citar, lógico, menor ruído, maior conforto térmico, que ele consegue controlar melhor a temperatura, menor consumo de energia, porque ele consegue controlar muito melhor a utilização do compressor do que só ficar ligando e desligando ele, né? E desvantagens, claro, ele é mais caro, né? É mais complexo e a manutenção é mais complexa, não é qualquer pessoa que chega e consegue arrumar, consertar um ar-condicionado inverter. E a grande dúvida que o pessoal tem é o seguinte, o inverter ele trabalha sozinho? Não, o inverter não trabalha sozinho. O inverter, na verdade, ele não tem muita inteligência. Ele é um cara que ele precisa que alguém fale para ele o que ele tem que fazer. E esse cara é a placa de controle, né? Ele tem sensores externos, ele mede a temperatura ambiente, ele mede a temperatura lá dentro, ele mede a temperatura na condensadora. E o controle determina, inversor, coloque o compressor para trabalhar em 50%. Opa, inversor, coloque o compressor para trabalhar em 73%. Sabe assim? Então, na verdade, essa placa de controle, ela que manda no inversor, e o inversor só controla o motor conforme o comando que ele recebe, tá? E claro, às vezes é tudo numa placa só, entendeu? Às vezes são placas separadas, tá? Depende aí muito do modelo do ar-condicionado. Mas só para você saber que não é só o inverter que faz todo o papel sozinho, existe todo um controle específico para funcionar legal esse sistema. Existe também mais um segredinho, que é o seguinte, o tipo de gás utilizado. Geralmente, nos ar-condicionados mais novos com tecnologia inverter, devido ao compressor ser bem diferente, ele já utiliza o novo gás R410A, que é considerado um gás ecológico, não agride a camada de ozônio. E a maioria dos aparelhos de ar-condicionados de geladeiras antigas utilizava o gás tipo R22, que é um gás aí um pouco tóxico.
E nas geladeiras, como que é essa questão, como que funciona isso na geladeira? Bom, na geladeira a ideia é praticamente a mesma, a única diferença é que algumas estratégias de controle são mais interessantes. Por exemplo, ele consegue contar quantas vezes você abriu e fechou a porta, quanto tempo a porta ficou aberta, para ele conseguir mandar o inversor trabalhar num ponto mais ótimo, para conseguir manter a temperatura ou algo do tipo, tá? Então, existe aí esses controles a mais específicos para a geladeira, mas a questão de inverter, variação de velocidade do compressor, é a mesma coisa, mesma coisa. Chegamos então na grande pergunta, mas aí, economiza mais energia ou não? A resposta é um pouco de depende. Mas como assim depende? Se você pegar dois ar-condicionados iguais, um inverter, outro não, mesma capacidade, colocar juntos ali para funcionar, você consegue economizar até 40% com o inverter. Mas você tem que saber utilizar ele da maneira ótima. Por exemplo, algumas dicas aqui. Sempre mantenha o ambiente fechado, né? Evite muita porta aberta, janela aberta. Evite usar o frio máximo. Se você coloca o frio máximo, ali 16 graus, 15 graus, querendo ou não, o compressor vai ter que ficar trabalhando numa velocidade um pouco mais alta. Escolhe ali 20, 21 graus, né? Ali você, numa região que você vai conseguir economizar muito mais energia nessa região de trabalho, né? E cuide da manutenção, limpeza de filtros aí é importante também para manter seu aparelho sempre em boas condições de uso. A segunda pergunta, o ar com inverter gela mais? Muita gente tem a percepção que não, muita gente reclama na internet falando, pô, eu troquei o ar por inverter e não gela. Mas a questão não é essa, gente, tem que tomar cuidado para não cair aí na pegadinha, tá? Por quê? A capacidade de gelar ou não só está ligado à potência dele em BTUs. O que acontece? Às vezes, o ar-condicionado inverter é mais caro. Então, em vez de comprar, por exemplo, um 12.000 BTUs normal, alguém vai lá e compra um 9.000 BTU inverter. E aí você tem a impressão que não gela tanto. Mas não é porque ele é inverter, é porque você comprou um de menor capacidade. Então, se você comparar dois de capacidade igual, ele vai gelar a mesma coisa. A única diferença é que o inverter ele consegue chegar numa temperatura mais rápido. Então, ele é um pouco mais rápido nessa questão. Não que ele vai chegar em temperaturas menores, tá joia? O vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante. Espero ter conseguido tirar as dúvidas. Se ainda ficou com alguma dúvida, põe aqui nos comentários. Tira sua dúvida, eu vou responder todas as perguntas que vocês colocarem aqui nos comentários. Não se esquece de novo, se inscreve no canal, é só clicar nesse botão vermelho embaixo do vídeo aqui e segue a gente também lá no Instagram, Gaiola de Tesla. Então, muito obrigado e até a próxima.